Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um evento promovido pela SECAD Promevet, com apoio da Anclivepa Brasil. Eu sou o professor Marcelo Rosa e vou falar um pouco para vocês sobre como fazer exodontias sem estresse. Nós sabemos que as extrações dentárias são as cirurgias mais realizadas na clínica de pequenos animais, mas não é por isso que, indiscriminadamente, nós vamos sair por aí fazendo extrações dentárias. Então, é muito importante que, num primeiro momento, nós possamos discutir quais são as indicações para as extrações dentárias. Bom, uma indicação bastante frequente no dia a dia é a persistência de dente-decidos. Nós sabemos que cães e gatos são difiodontes, ou seja, eles têm duas dentições, que são distintas e sucessivas. Então, eles têm uma primeira dentição, que é a dentição decídua, e depois uma dentição permanente. E muitas vezes, sobretudo naqueles pacientes de raças braquicefálicas, esse fenômeno da troca dentária não acontece de maneira tão natural, e com isso nós vemos pacientes assim, onde nós vemos concomitantemente dentes decíduos e dentes permanentes. E nós devemos intervir o quanto antes, porque a permanência desses dentes pode levar a maloclusões, ou seja, dentes fora do lugar, pode levar a acúmulo de alimentos aí, e isso vai contribuir para o desenvolvimento de doença periodontal. Então, é fundamental que, quando tenhamos esses pacientes, façamos a intervenção o mais breve possível. Isso acontece também com os gatos. Muitas das pessoas se atêm muito aos cães, o cão na troca dentária, mas isso também acomete os felinos. Nós temos aqui, por exemplo, uma permanência de caninos, bilateral em um gato. Outra condição importante é a questão dos dentes supranumerários. Quando nós temos dentes supranumerários, como no caso desse paciente aqui, se nós olharmos aqui o quarto premolar superior, o terceiro, o segundo e o primeiro está repetido. Então, nós temos 5 premolares superiores em vez de 4. A primeira avaliação que a gente deve fazer é se esse dente a mais está causando alterações na oclusão. Ou seja, o local onde esse dente está interferindo com outros dentes, está interferindo com a mordedura, está causando trauma, tecidos moles. E aí nós vamos tomar a decisão para fazer essa extração. Então, dentes supranumerários, sobretudo quando ele está causando alterações, deve ser extraído. Lembrando, isso também acomete felinos. Às vezes, nós atendemos pacientes que têm algumas alterações genéticas, como, por exemplo, no caso desse cão aqui, se nós olharmos direitinho aqui, a gente vê um pequeno buraco aqui na região onde se juntam as raízes desse dente. Então, esse primeiro molar tem esse buraco ali, tem uma alteração. É fundamental que, para que possamos fazer o diagnóstico, esse paciente deve passar por uma avaliação radiográfica, então fazemos uma radiografia, vejam aqui a lesão em close, e aí encontramos esse tipo de alteração. Se vocês observarem bem, o que está acontecendo? Esse paciente, ele tem aqui uma perda da anatomia dos canais radiculares. Então, os canais vêm aqui da raiz, e aqui onde tem que formar todo o sistema, vejam que perdeu toda a conformação dos cornos pulpares, inclusive o canal se abre aqui na furca. Essa é uma alteração que ocorreu quando esse dente estava sendo formado. O órgão do esmalte se dobrou, se invaginou, e com isso alterou a estrutura dentária. Essa alteração se chama dens invaginatus. Até um tempo atrás, se achava que era um dente dentro do outro dente. Então, se chamava dens indente. Hoje, nós sabemos que não, que o que passa é realmente essa dobra do órgão do esmalte, e daí a terminologia dens invaginatus. Naqueles casos de doença periodontal avançada, onde a grande formação de cálculos, sobretudo nas raízes, causa a reabsorção do osso e, com isso, a perda de inserção dentária. Então, muitas vezes, nós removemos esses cálculos e nós vamos ver exposição de raiz, exposição de furca,
mobilidade acentuada, esses dentes também eles devem ser extraídos. Vejam que na avaliação radiográfica é bastante fácil a gente perceber o quanto de osso já foi perdido, inclusive aqui entre as raízes, e entre um dente e outro. Então, é fundamental que nós façamos sempre, além do exame clínico, uma boa avaliação radiográfica para que nós possamos detectar esses casos de perda óssea. Se a gente deixar esses dentes aqui, vai ficar acumulando alimento aqui, e esse alimento também alimenta as bactérias que vivem na boca. Com isso, a gente está realimentando a doença periodontal, está contribuindo para a sua progressão. E, como eu disse, nesses casos, a perda óssea destrói a inserção dentária. Se não tem osso ao redor, o ligamento periodontal perde a inserção e esses dentes têm o que chamamos de mobilidade, vejam. Quando eu movo o dente, olha como ele tem mobilidade. Lembrando, né, que a gente nunca vai utilizar aqui o termo dente mole. O dente é duro, sempre duro. O que esse dente tem é mobilidade. Nos gatos, principalmente os casos de lesão de reabsorção dentária dos felinos, como é o caso aqui desse dente com essa hiperplasia e hiperemia gengival ao seu redor, isso é um sinal bastante claro de lesão de reabsorção dentária. Esse paciente deve ser submetido a uma radiografia para confirmar o diagnóstico e logo após esse dente deve ser extraído. Então, esse terceiro premolar aqui vai ser tratado por extração. E também naqueles casos das gengivostomatites felinas, aquelas gengivites intratáveis. Hoje o consenso mudou um pouco. Antes nós tentávamos uma série de medidas antes de extrairmos os dentes, mas hoje o consenso mudou um pouco. Esse é um artigo publicado agora em 2020 e que nos chama a atenção que atualmente, o primeiro passo é a extração de pelo menos premolares e molares. Então, nós fazemos isso com ou sem a utilização de tratamentos adjuvantes. Então, por mais que eu vá lançar mão de outros tipos de tratamento, como laser, como interferon, como outras coisas, o primeiro passo no consenso atual é a exodontia, pelo menos de premolares e molares. E também já está bastante definido pela literatura que não existe diferença quando eu extraio apenas premolares e molares ou quando essa extração é de toda a boca. A gente lembra que quando a gente faz esse tipo de tratamento, nós temos remissão completa ou uma melhora bastante acentuada ao redor de 70% dos pacientes. Mas existe um grupo de gatos que, mesmo se extraindo todos os dentes, não tem melhora substancial e a gente precisa lançar mão de outros tratamentos clínicos neste acompanhamento. Mas, lembrando da mudança do consenso, hoje o primeiro passo é a extração, pelo menos, de premolares e molares. Também devemos extrair os dentes onde tenhamos casos de maloclusão, ou seja, esse dente está fora do seu lugar habitual, ele está fora da sua posição anatômica, e com isso, muitas vezes, está causando trauma em outros dentes, está causando trauma a outros tecidos moles, como é, por exemplo, o caso desse paciente aqui, onde o gato já está começando a fazer uma ferida ali no lábio e também na pele. E, nesses casos, o tratamento de eleição é a extração. A extração também é uma alternativa de tratamento nas fraturas dentárias, e a gente fala uma alternativa de tratamento porque o primeiro passo é a avaliação radiográfica, é a execução de um bom diagnóstico sobre a fratura, e nós sempre temos, aliado à extração, a possibilidade de fazer tratamento endodôntico. Então, a gente pode fazer tratamento de canal, pode fazer restauração, pode fazer prótese, manter esse dente, mas temos como alternativa a extração dentária. É importante sempre lembrar que dente fraturado não pode ficar na boca.
Então, se eu não vou tratar o canal, se eu não vou fazer endodontia nesse dente, ele deve ser extraído. Isso é fundamental que todos tenham como conceito. É muito importante lembrar que os bloqueios anestésicos são fundamentais nos momentos das extrações. Nós fazemos na cavidade oral, basicamente, frequentemente, 4 bloqueios. Esses são os 4 mais utilizados. Existem mais alguns, mas esses são os 4 mais utilizados. Esse é o bloqueio do nervo mentoniano. Em geral, esse bloqueio é feito quando se vai trabalhar sobre caninos e incisivos. Se eu vou trabalhar num dente que seja inferior e que seja posterior a canino incisivo, ou seja, para pré-molares e molares, é importante que, então, eu proceda, nesse caso, ao bloqueio do nervo mandibular. E aí eu vou bloquear toda a mandíbula desse lado. Esse é um bloqueio que a gente não vai conseguir colocar a agulha dentro do forame, então nós temos que conhecer bem a referência anatômica da região para poder fazer o bloqueio de maneira adequada e obter uma boa ação. Em geral, isso é feito no ângulo da mandíbula, se inserindo essa agulha aí num ângulo de aproximadamente 45 graus. O segundo bloqueio é o bloqueio do nervo infraorbitário. Também é um bloqueio que eu utilizo para tratar de caninos e incisivos superiores. É muito importante lembrar que a gente introduz somente a pontinha da agulha. Muito cuidado, principalmente nos gatos e nos cães braquicefálicos, porque neles o forame infraorbitário está muito junto da órbita, e se eu inserir um pouco mais a agulha, eu corro o risco de causar uma perfuração do globo ocular. Então, bastante cuidado na hora de fazer essa punção para não introduzir demasiadamente a agulha. Tem que lembrar que nós queremos fazer o bloqueio daquele ponto para frente. Se eu preciso fazer um bloqueio mais distal, é melhor eu fazer o bloqueio do nervo maxilar, do que eu inserir uma agulha ali no canal infraorbitário e acabar causando alguma intercorrência, algum problema, inclusive problemas mais graves. E esse é o bloqueio do nervo maxilar. Aqui eu consigo bloquear toda a maxila desse lado. Ele é feito com a agulha inserida atrás do último dente molar. Se não tiver esse dente, a nossa referência é o osso palatino. E também a gente faz bem paralelo, o mais paralelo possível, evita desviar a agulha no sentido do globo ocular para também não causar nenhum tipo de perfuração. Lembrando que em todos esses bloqueios, todos aqueles conceitos de aplicação de injeção estão válidos. Então, tem que ter antisepsia, vamos aspirar para ver se não volta sangue. Todos esses cuidados devem ser tomados na hora de se realizar os bloqueios. Também é muito importante para as extrações dentárias que nós conheçamos a anatomia de cada dente, principalmente no que diz respeito ao número de raízes. Isso é muito importante porque quando eu extraio o dente de uma raiz, eu utilizo uma técnica. Quando eu extraio um dente de 2 ou 3 raízes, eu utilizo outra técnica. Então, é muito importante que nós conheçamos a anatomia. Se existe alguma dúvida antes da extração, é importante consultar um odontograma, um livro, a fim de que se possa identificar o número correto de raízes. O melhor ainda é, sempre antes da extração, uma radiografia. Essa radiografia nos mostra o número de raízes, e aqui eu chamo a atenção, inclusive, para a possibilidade de existirem raízes supranumerárias. O dente deveria ter 2 raízes, mas tem 3, né? Eu chamo a atenção também para que uma radiografia nos mostre o estado do osso ao redor do dente, a quantidade e a qualidade de osso que está ali ao redor, isso também vai influenciar sobre a minha extração, né? E nos mostra também as relações da raiz. Às vezes, no primeiro molar superior, a raiz muito perto da órbita, no primeiro molar inferior,
A raiz está muito próximo da borda mandibular, muito próxima, muito inserida no osso ali, com um risco maior de que possa ocorrer uma fratura durante essa extração. Então, é muito importante que nós tenhamos uma radiografia antes da extração, sempre que isso seja possível. Nos gatos, a mesma coisa, né? 2 dicas. Primeiro, no gato, o único dente com 3 raízes é o quarto premolar superior. E a outra, tanto nos cães quanto nos gatos, na mandíbula não existe dente com 3 raízes. Na mandíbula, todos os dentes têm 1 ou 2 raízes. Então, é bem fácil da gente guardar assim. E como a gente vai realizar as extrações? Como eu disse anteriormente, é muito importante saber o número de raízes dos dentes para que nós possamos planejar o nosso tratamento. Então, nós vamos dividir esses dentes em 3 grupos. O primeiro grupo, dentes com apenas 1 raiz, excetuando-se, nesse caso, os caninos permanentes. Depois, os caninos permanentes. E um terceiro grupo, que é aquele grupo dos dentes com 2 ou 3 raízes. Cada um desses grupos vai receber um tratamento diferente. Quando eu falo dente de 1 raiz, eu estou falando de uma extração que se faz de uma maneira muito simples. E, basicamente, a gente vai usar os elevadores dentários. Então, a gente vai trabalhar com esses elevadores bem paralelos ao eixo do dente, tanto no gato quanto no cão. É muito importante escolher um instrumento que tenha o tamanho compatível com a espécie e com o dente que eu estou tratando. Por isso é importante que tenhamos um kit de elevadores, não apenas 1 ou 2. Importante que seja um kit veterinário, porque ele tem vários tamanhos. Os kits para humanos têm pediátrico e adulto. Os kits para animais têm 6, 7 tamanhos diferentes. Então, é fundamental isso também. E eu vou trabalhar, basicamente, inserindo esse instrumento entre o dente e o osso, de maneira que eu vá provocando a ruptura das fibras do ligamento periodontal. É muito importante sempre apoiar o incisivo na ponta do instrumento, para que, caso ele escape, escorregue o meu dedo, trave no dente, evite algum acidente, né? E depois que eu tiver com esse dente bem luxado, a partir daí eu vou utilizar o fórceps. O fórceps deve ser utilizado dessa maneira, olha, como se ele fosse uma continuação do eixo do dente. Então, eu não ponho o fórceps de lado, eu ponho o fórceps de ponta na coroa dentária. E, com isso, eu vou fazer uma continuação desse dente. E sempre que eu faço uma extração, é fundamental finalizar com a sutura. Porque toda a cicatrização começa pela formação do coágulo. Então, quando eu faço a sutura, eu ajudo a manter o coágulo no alvéolo dentário. A sutura pode ser feita com ponto em X ou com pontos simples separados. São os mais utilizados aí. Então, veja, a gente vai trabalhar com os elevadores e a gente vai colocando os elevadores ali. Vejam que vai se mudar a posição do dedo quando for fazer força para baixo, olha, o dedo apoiado na pontinha, para poder promover bem a luxação e evitar acidentes. E agora que está bem luxado, olha o fórceps. Movimento de pronação e supinação, girando o punho e não fazendo para um lado e para o outro. Quando eu falo de caninos permanentes, a coisa muda um pouco. Lembra que a raiz desse canino vai ter de 1,5 vezes a 2 vezes o tamanho da coroa. Então, eu estou falando de uma raiz que é muito longa e que eu não vou conseguir luxar adequadamente só com os elevadores. É claro, exceto naqueles casos onde esse paciente já tem a doença periodontal avançada, muita perda óssea, e aí a coisa muda. Então, quando eu vou tratar o canino, lembrando que isso aqui é uma aula preparada em cadáver, então vocês não vão ver sangramento, mas ainda assim sangra muito, muito, muito pouco. Então, quando eu vou extrair o canino, o que a gente faz? Primeira coisa é fazer um retalho mucogengival.
ou seja, um retalho que pegue mucosa e gengiva. Eu vou elevar esse retalho para poder fazer a exposição do osso. Então, eu vou expor esse osso e vou remover esse osso, de maneira que eu diminua a inserção dentária, de maneira que eu crie um espaço para onde eu posso luxar esse dente, e aí eu vou conseguir fazer essa extração com muito mais tranquilidade. Esse retalho ele pode ser feito aqui, na mesial do dente, e tem algumas pessoas que preferem fazer aqui na distal do dente. Tanto faz, isso é preferência do cirurgião. Então, vejam, um retalho mucogengival, ó, de mucosa e gengiva. Vocês vão ver que a incisão é muito diferente. A gengiva é muito queratinizada, é muito resistente, é muito aderida. Então, é um pouquinho diferente. A gente faz a incisão na mucosa e quando a gente chega na gengiva, muda completamente, né? Então, a gente faz essa incisão e, em seguida, a gente vai inserir o bisturi num ângulo de aproximadamente 15 graus ali, ó, abaixo da gengiva, para iniciar o descolamento. Então, começo a descolar essa gengiva dali também. Vou primeiro usar o bisturi. Eu gosto muito de trabalhar aqui com essa lâmina, que é a lâmina número 15. E depois que eu já fiz esse descolamento inicial, eu posso usar um outro instrumento, um descolador de Moult, um descolador de Beckmann, um Freer. Isso é da preferência também de cada cirurgião. Lembrando sempre de trabalhar com instrumentos de dimensões adequadas ao nosso paciente. De novo, por isso a importância de instrumental veterinário. E aqui, olha, o retalho já completamente elevado. Vejam a exposição da tábua óssea, a gente já está vendo aqui o osso. E agora, o passo seguinte é remover esse osso. Então, agora a gente vai fazer a remoção de todo esse osso que está cobrindo a raiz do dente canino. Então, com uma caneta de alta rotação e com uma broca esférica, nós vamos fazer o desgaste desse osso. Tem gente que prefere usar uma broca cilíndrica, uma broca cônica. Não tem problema, pessoal. De novo, é preferência do cirurgião. Tem gente que usa uma broca cilíndrica no começo para fazer um desgaste maior, depois faz o ajuste com a esférica. Isso realmente fica a critério de cada um. Então, com essa broca acoplada à caneta de alta rotação, a gente vai remover todo esse osso de maneira que se exponha a raiz de todo o dente canino. Agora, é muito mais fácil eu fazer a luxação desse dente com meus elevadores e fazer essa luxação no sentido vestibular. Não tem mais osso retendo, não tem mais osso segurando, eu vou jogar todo esse dente para a sua face vestibular. Então, com o elevador, olha lá, eu vou trabalhar ali na face mesial do dente, fazendo movimentos de luxação, fazendo movimentos circulares ali. E assim que eu tenha mais mobilidade, eu já posso utilizar o fórceps. Lembrando, mais uma vez, que o fórceps faz movimentos de pronação e supinação. Não são movimentos laterais, pessoal. Isso é fundamental. Se eu puxar essa coroa no sentido vestibular, eu vou promover ali uma alavanca que o ápice da raiz vai parar lá na cavidade nasal. Então, não posso fazer movimento de alavanca aqui. É fundamental pronação, supinação e tracionar o dente no sentido da coroa. E aí tá. Lembrando, como é cadáver, a gente não está vendo ali sangue para formar coágulo, né? Mas sangraria um pouquinho. Então, vejam, o dente saiu inteiro, ficou ali agora uma área que eu vou precisar fechar. Primeiro passo agora, eu vou passar o dedo no osso que restou ali para ver se não ficaram pontas. Se tiver ponta de osso ali, eu preciso primeiro desgastar para depois fazer a sutura do retalho. Porque se eu deixar pontinha de osso, vai perfurar a mucosa, vai perfurar a gengiva, vai causar descência de sutura. Então, depois que a gente fez isso, reposiciona, sutura,
pontos simples separados, fios absorvíveis, de preferência monofilamentares. E, por fim, eu tenho aqueles dentes com 2 ou 3 raízes, são os dentes multirradiculares. Esses dentes eu vou abordar de uma maneira um pouquinho diferente. Eu vou fazer o que a gente chama de odontosecção, ou seja, eu vou separar as raízes dentárias. Se esse dente tem 2 raízes, eu vou seccionar em 2 partes. Se ele tem 3 raízes, eu vou seccionar em 3 partes. Então, vamos escolher aqui o 4º premolar superior, que é um dente bastante emblemático, um dente com 3 raízes, principalmente a raiz distal bastante longa, bastante bem inserida, um pouquinho mais de trabalho. Então, vamos escolher esse dente aqui como o nosso dente multirradicular para extração. Então, vejam, esse dente tem 3 raízes, uma raiz distal e 2 mesiais. Uma mésio-vestibular, essa aqui está para fora, e outra mésio-palatina, a que está lá para o lado do palato. Primeiro passo, eu vou afastar um pouco a gengiva, lembra da lâmina de bisturi 15, depois eu passo para os descoladores, e eu faço isso para ver essa pequena depressão aqui no dente, ó, que é o local onde as raízes se encontram, a famosa furca. Porque eu tenho que fazer a odontosecção nesse local. O grande macete de fazer extração de dentes com 2 ou 3 raízes é fazer uma boa odontosecção. Se eu seccionar o dente no lugar errado, vai me dar muito trabalho. Então, olha, afasto um pouco mais para que eu possa ver bem a região onde deve chegar a broca. Um pouquinho mais. E agora sim, ó, caneta de alta rotação, uma broca para odontosecção. A gente vai, primeiro passo, separar a raiz distal. Então, olha, a raiz distal, que é bem maior, bem mais inserida, está aqui. E aqui ainda tenho à frente as 2 mesiais. Então, separei a distal, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com o instrumento para promover a luxação. Eu não vou sair puxando essa raiz, eu não vou para a odontosecção das outras. O que eu vou fazer? Separar tudo isso. Agora eu tenho mais 2 raízes para separar. Então, vejam que a gente muda a posição da broca, porque essas 2 raízes são as 2 mesiais, uma vestibular e outra palatina. E agora eu tenho aqui, ó, as 3 raízes. A distal, mésio-vestibular, e a menorzinha aqui é a mésio-palatina. Vamos trabalhar luxando bem essas 3 raízes. Para luxar, agora eu vou colocar um instrumento ali. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com esse elevador de Selden reto, esse instrumento da ponta triangular. Então, eu insiro ali e vejam que ela está perpendicular ao eixo do dente. Eu não enfio a ponta desse instrumento lá no osso. Então, eu trabalho com ele de maneira perpendicular a esses fragmentos dentários. Depois que eu tenha isso bem luxado, eu posso utilizar o fórceps. Então, estou extraindo ali a raiz distal. Vejam que na raiz vocês não estão vendo o osso grudado, só a raiz, ou seja, esse dente foi bem luxado, o que rompeu nele foi o ligamento periodontal. Às vezes, se tira um dente fazendo muita força, sai cheio de pedaço de osso ali, porque, na verdade, o que você fez foi uma fratura óssea e não a ruptura das fibras do ligamento. E agora, ó, de novo, a Selden, eu vou fazer a luxação dos 2 fragmentos mesiais. E aí, sim, luxou, eu vou extrair a raiz mésio-palatina e a raiz mésio-vestibular. Então, aqui uma e ali a outra. Então, vejam, os 3 alvéolos vazios, né? Lembrando, aqui é cadáver, por isso não está formando coágulo ali, por isso não estamos vendo sangue, né? Então, aqui temos os 3 alvéolos vazios, e agora a gente vai proceder à sutura. Para facilitar a sutura, como o palato e a gengiva são tecidos muito sem elasticidade, né? São pouco elásticos, tem muita queratina, o que a gente pode fazer?
descolar um pouco. Então, com um descoladorzinho, eu posso descolar um pouquinho tanto a gengiva quanto o palato. Principalmente a gengiva, quando eu descolo, a mucosa é bastante elástica. Então, facilita muito para a gente reposicionar e fazer a sutura. Então, ali a sutura, de maneira que se mantenha o coágulo nos alvéolos para facilitar toda a cicatrização. E é muito importante que a gente sempre se lembre de uma excelente analgesia, tanto no trans quanto no pós-operatório. Então, quando a gente realiza extrações, principalmente aqueles gatos com várias extrações, ou extrações de dentes bem inseridos, é muito importante que nós tenhamos em mente a necessidade de fazer uso de medicamentos para controlar a dor. Então, aqui, principalmente os não esteroidais, e aqui os opioides, são mais utilizados na rotina e a dose que geralmente se utiliza. Então, é fundamental ter isso em mente. Isso melhora muito o pós-operatório desses pacientes. A gente sabe que as extrações causam dor de moderada a grave quando envolvem elementos bem inseridos. Muito obrigado a todos. Vocês têm aqui todos os meus contatos, eu permaneço à disposição. Se tem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, que vou ter o maior prazer em responder. Agradeço mais uma vez ao SECAD Promevet pelo convite, à Anclivepa Brasil, e me coloco à disposição sempre que seja necessário. Até logo.